tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa lição número 7 da nossa revista da Cristã Evangélica, que tem o tema Viva para agradar a Deus. E aí, vamos começar então orando, pedindo que Deus nos ajude, né? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, apesar de todas as coisas, olhar para a Tua Palavra e entender quem nós somos, de fato. Que o Senhor nos ajude e traga essas verdades através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos pensar, qual é a missão do Homem-Aranha? Salvar a cidade dele. E se ele ficasse em casa dormindo, ou jogando videogame, ou fazendo qualquer coisa, e não fosse salvar a cidade dele? A cidade ia morrer. Pois é, as pessoas iam morrer. E ele não estaria cumprindo o seu propósito. E o Batman? Batman. Qual é a missão dele? Salvar a Gotham City. Gotham City. Qual é o arqui-inimigo do Batman? O Coringa. O Coringa. Então ele tem um objetivo, que é salvar Gotham City, e um arqui-inimigo. Você lembra a cidade do Homem-Aranha? Não. Nova York deve ser. É, Nova York. Ele tem uma cidade, ele tem um lugar onde ele atua como super-herói. Muito bem. E esse aqui? Qual é a missão dos bombeiros? É salvar as pessoas de quando tá pegando fogo, apagar o fogo. E também quando tem acidente, eles ajudam as pessoas que se acidentaram aos primeiros socorros, quando tem alguma situação de emergência, qualquer coisa assim, não é só fogo, mas tá certo. Muito bem. E hoje a pergunta é, e nós? Nós temos uma missão? Será que temos uma missão? Vamos ver sobre isso. O primeiro texto que vai ajudar a gente a entender sobre a nossa missão é Atos 1, de 6 a 11. Dê pra gente, por favor. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que esse momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém e em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo que ouviram subir. Pois é, esse texto é muito importante pra gente entender sobre a nossa... Que quando ele for nos pegar, ele vai descer numa nuvem? Ele vai descer nas nuvens e a gente vai, então, subir. Mas esse texto é importante porque ele faz um parênteses. Esse texto é um parênteses. Ele começa... É minha interpretação, né? Tem nenhum estudioso atrás disso. Mas assim, olha só, ele é como um sanduíche. A primeira camada do sanduíche é: Senhor, é agora que vai instaurar o reino? Eles estão preocupados com o reino de Deus, com a glória de Deus, com as coisas de Deus, com o reino, com um rei, um governo de Deus, que finalmente vai estabelecer e vai
resolver todos os problemas dele, né? Tipo, todos os seus problemas estão resolvidos. Eles estão esperando isso, eles estão perguntando para Jesus, é agora então que finalmente a gente vai sair das mãos do Império Romano e a gente finalmente vai ter uma vida boa, porque nós estamos do lado do rei. Então a gente vai ser aquele povo privilegiado, aquele povo que tem acesso ao rei. Nós somos o povo de Deus e aí a gente vai dominar tudo. Eles estão pensando assim, é agora que a nossa vida vai ser resolvida? E aí Jesus fala o seguinte, Deus, o Pai, determinou isso na sua cabeça, né, nos seus planos, naquilo que no economos, na economia, na administração de todas as coisas, ele já determinou isso, mas não cabe a vocês saberem isso. Então a primeira parte. E aí ele fala, tem aqui no meio umas coisas que vocês precisam fazer. Mas vai chegar um tempo, e aí a outra parte do sanduíche é quando Jesus vai voltar, né? Eles queriam saber isso. Eles queriam saber quando Deus ia instaurar o reino, mas ele está falando o seguinte, olha, vai ter um momento em que eu vou voltar, e esse momento eu vou descer nas nuvens, vou chamar o meu povo, e aí então vocês estarão comigo. Ô mãe, pensa se eles dissessem quando que fosse que Jesus ia vir, eles falaram... Eles nem sabiam que Jesus ia. Que ele ia voltar? Não, que ele ia para o céu, eles não sabiam que Jesus... Não, ninguém estava esperando que Jesus fosse embora. Quando ele perguntou, quando que você vai voltar? Aí ele falasse, nesse ano tal. Então, mas a Bíblia não fala. E tem um texto que é outro, paralelo, que diz que nem o filho, não cabe ao filho decidir isso, porque é uma coisa que Deus Pai determinou. E o filho vai cumprir, né? Na hora que o pai determinar. Então, eles têm funções diferentes lá dentro da Trindade. Muito bem. O filho, ele vai falar de Deus, vai falar das palavras. Ele é o Salvador. Ele vai morrer por nós e Deus Pai vai estar construindo o nosso lugar e Deus Espírito Santo vai estar nos guiando pelo caminho. Exatamente. Nesse momento, eles ainda não sabiam que ia ter uma casa lá no céu. Eles achavam que era tudo aqui. Por isso que o espanto de ver Jesus indo embora era como se as esperanças deles estivessem indo embora e eles ficassem, meu, e agora? O que será de nós? Eles estão assim, diante dessa cena, né? E Jesus prepara eles dizendo o seguinte, vocês precisam... O que ele fala? Vocês, não cabe a vocês saberem quando que o reino vai ser, quando o reino vai ser estabelecido. Isso é um plano para depois. O agora vocês precisam se preocupar agora com o quê? Em falar de Deus para todo mundo. Exatamente. Vocês vão dar testemunho de Jesus, de mim. Tô falando, né? Jesus estava falando com eles. Vocês vão dar testemunho de mim, do que vocês viram que eu fiz durante esse tempo, do que vocês viram que eu falei, do que eu ensinei e do que vocês viveram junto comigo e do quanto que a minha presença impactou a vida de vocês. É isso que vocês têm que falar. E onde ele fala que isso tem que acontecer? Na Judeia. Onde começa? Testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e mais outros lugares da terra. Os confins da terra. Jerusalém era onde eles estavam. O Monte das Oliveiras é o monte que fica, o morro do lado do morro onde tem o templo e a cidade antiga, né? E esse Monte das Oliveiras, eles estão ali conversando com Jesus. E aí, nesse momento, ele fala, vocês precisam se preocupar em serem minhas testemunhas, falarem daquilo que vocês viram, que vocês perceberam, que vocês viveram, que vocês aprenderam de todas as palavras que Jesus falou. É isso que vocês têm que se preocupar nesse momento. Mas não é só aqui onde você está, você tem que testemunhar também lá na Samária, que é um lugar que nenhum judeu gostava de ir, porque não gostava dos samaritanos, não conversava com os samaritanos, não tinha relacionamento nenhum, nem de amizade, tomar um cafezinho, nada disso com os samaritanos. Era aquele povo que desprezado. E eles falaram o seguinte, é aqui na sua casa, mas é também para aqueles povos rejeitados e é também aonde? Em todo mundo.
os confins da terra. E é por causa dessa mensagem, dessa ordem de Jesus, aqui, O confins da terra é o Brasil. Os confins da terra, para quem está lá em Israel, é o Brasil, quase do outro lado do mundo. Para nós, os confins da terra, o fundo do mundo, ou o final do mundo, é a China, é lá Israel, que também demora quase 20 horas de avião para você ir para lá. Demora muito. Não é 20 horas, não é umas... É 3 dias. Não é 3 dias, Para ir pro Japão é 3 dias. Sim, mas para Israel não, essa é 12 mais 4, é muito. Enfim, e aí ele tá falando assim, que é para vocês irem para todos os lugares, até para aqueles lugares que vocês nem estão imaginando. E a gente tá aqui nesse texto, porque nós somos os confins da terra. E Jesus estava pensando, eu preciso alcançar o Noá aqui em Barueri. E para você, Noá, ele fala, você tem que falar de mim, do testemunho de Jesus aqui em Barueri, lá em Santos, em Ribeirão Preto, nos confins da terra. Agora me diz, qual é o nome da pessoa que vai testemunhar em outra cidade? Paulo? Não. João? Não é o nome de uma pessoa. Como que a gente chama hoje as pessoas? Não. Irmãos? Como que a gente Igreja? chama Pensa no que eu tô falando. Como que você chama as pessoas que vão testemunhar de Jesus em outros lugares, que não é a própria cidade? Peraí, eu vou lembrar. Missionários. Ah, eu fiquei missionários. Então os missionários, eles saem da sua própria casa, às vezes da sua língua, todas as vezes da sua cultura praticamente, e vão para um outro lugar fazer isso que Jesus está falando aqui em Atos 1, que é testemunhar de Jesus lá em qualquer outro lugar que as pessoas não tenham ouvido ainda. E se você... Ou já ouviram em algum lugar do mundo, mas a missão dessa pessoa é testemunhar em outro lugar. Mãe, mas e se você já foi para todos os lugares do mundo e já testemunha em todos os lugares do mundo? Aí você está cumprindo a palavra de Deus. Mas se você acabou seu trabalho, o que você faz? Só acaba o trabalho quando morre, filho. Mas você já foi em todos os lugares do mundo, você já testemunha a palavra de Deus para todo mundo. Mas essa é uma missão, é uma boa pergunta, mas essa é uma missão que ela não tem fim. Ele falou quando que vai acabar? Não, Ele falou quando é que acaba a nossa missão. Qual é essa outra banda aqui do sanduíche? Um dia a gente vai subir pro céu. A gente vai subir pro céu. O dia que a gente subir pro céu junto com Jesus, aí acabou a nossa missão. Então você tem uma missão com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 25 anos, com 40 anos, com mais anos de vida. A missão é a mesma enquanto você viver. Porque se Jesus não voltar, você continua precisando testemunhar. E para falar bem a verdade, Noá, se você olhar todos os testemunhos missionários e ao longo da história da humanidade, já teve alguém que testemunhou em todos os lugares do mundo. Quem? Eu não vou saber o nome das pessoas, mas eu, por exemplo, li um livro de um cristão que foi testemunhar lá no Nepal, lá no Himalaia, que é tipo Cafundó também. E ele testemunhou, e ele falou de Jesus, e ele pregava. Então, em algum momento da história, todas as regiões, todos os continentes e todos os países receberam alguém falando alguma coisa de Jesus. Mãe, mas deve dar mó medo, né? Você ir lá na Coreia do Sul. Sim, mas saber que tem missionário lá e saber que tem igreja lá? Saber que tem igreja na China, que apesar de perseguida, continua se encontrando e o evangelho continua crescendo. Em Cuba, que é um lugar também onde há perseguição, a igreja continua feliz, firme, forte, crescendo. Ela fica, tem pessoas que fazem debaixo da casa. Às vezes no banheiro, eu já vi testemunho de pessoas que fazem estudo bíblico no banheiro, falando bem baixinho, pro vizinho não ouvir. É tipo assim, ela quebra uma parte do chão, vai cavando, faz um alçapão bem parecido com o chão, aí você cava um monte lá embaixo da sua casa, faz um lugar mó bonito pra você pegar. Pronto. Então, esse testemunho eu nunca ouvi, mas é uma boa ideia. Mas eu não sei, eu também não
ouvir isso, tô inventando. Então, é uma boa ideia. Em lugares perseguidos tem que ser isso, tem que fazer assim, eu já ouvi, né, relatos clássicos de se encontrar nas catacumbas, nos cemitérios, onde as pessoas nunca vão, né? Eu já ouvi, se eu não me engano, na Turquia, em lugares assim que também existe uma perseguição, o pessoal se encontrar no banheiro, não pode cantar enquanto tá cozinhando, enquanto tá lavando a louça, não pode cantar e falar e cantar as músicas de Jesus, porque os vizinhos podem ouvir, denunciar, e enfim. Mas eu creio que já todos os lugares ouviram. Isso não quer dizer que nós estamos desculpados e que a gente não precisa mais. Porque tem alguns lugares que ouviram, mas não acreditaram. Então, mas se eles não acreditam, será que isso é uma preocupação nossa? Não. Não, a preocupação nossa, a nossa missão que Jesus falou é testemunhem, falem e principalmente mostre com a sua vida que você é diferente. E também tem uma coisa que também é uma missão. O quê? Obedecer a Deus. Sim. Essa missão é bem difícil. É bem difícil. E é essa missão que vai mostrar que Jesus realmente é uma pessoa importante e poderosa se ele age na sua vida. Muito bem. Vamos então ver o outro texto, que é o próximo texto, João. João 1, de 40 a 51. Eita. 11 versículos. Quer que eu leia? Uhum. Bem. Andrés, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram que João tinha dito e seguiram a Jesus. O que João Batista tinha dito? O que ele falou sobre Jesus? Que ele era bom, que ele é a palavra de Deus e era o filho de Deus. Isso, ele falou, ele apontou para Jesus e falou, esse cara aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse André era um dos que ouviram João Batista e que por isso seguiram a Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, que é o Cristo. Então André levou Simão para conhecer a Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Pedro é irmão de João. Irmão André, irmão de Pedro, e era filho de João. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia e encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Tia Beth. André e Pedro eram da mesma cidade de Filipe. E aí Filipe, depois que conheceu a Jesus, que Jesus falou, me siga, e ele seguiu, ele lembrou do seu amigo e ele foi procurar Natanael e lhe disse, olha, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e nos profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo. E aí Jesus viu Natanael se aproximar e disse, tá aí o verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael falou, Rabi, o senhor é mesmo o filho de Deus, o rei de Israel. Tá vendo por que eles estão perguntando para Jesus lá em Atos? Por que Jesus ia começar o reino? Porque as promessas lá do Antigo Testamento, e ele fala assim, ó, sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Ele já sabia desde Moisés que um rei estava para chegar. Mamãe, se João Batista já nessa época, uns 40 anos ou mais, já tinha essa época, lá em Atos deve ter uns Ele já 70. tinha morrido. Não, ele morreu decapitado. Antes de conhecer... Não, antes de ver Jesus subir pro céu? Sim, ele não viu Jesus subir pro céu. Ele já estava lá com Deus. Muito melhor. Ele não viu Jesus conversando isso, mas a promessa desde Moisés é que o Messias, o rei, viria para restaurar toda a bagunça dessa vida que a gente vive. E aí eles estão falando assim, olha, nós achamos ele.
você disse, aí Jesus conversando com Natanael, você crê nisso só porque eu disse que você estava sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, olha só. João Batista fala, eis aqui o Cordeiro de Deus. E o que acontece depois dessa declaração, desse testemunho de João, que esse texto está falando? O que aconteceu com André? André, ele foi chamar Natanael. Não, ele foi chamar outra pessoa antes. Filipe chamou Natanael. O Pedro chamou... Não, o André chamou... João? Pedro. Pedro. Porque eram irmãos. Então, quando ele entendeu a mensagem que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele foi contar logo para a pessoa mais próxima dela. Quantos irmãos Jesus tinha? Vixe, não diz quantos, mas diz... Quais irmãos? Hã? Quais irmãos? Que você sabe? Tem Tiago, né, que escreveu a carta de Tiago, ele era irmão de Jesus, porque veio de Maria e João, né? Eu não consigo lembrar agora, mas eu lembro do texto bíblico que fala que Jesus teve Tiago. Se eu não me engano, a Bíblia comenta mais um outro que eu esqueci, irmãos e irmãs, mas a gente não sabe nada sobre isso. Se Jesus tivesse casado, ele ia ter um filho tipo Jesus? Não, ele não ia casar. Não, mas se ele casasse... Ele não tem como casar. Não, eu tô perguntando. Não sei, amor, é uma possibilidade que não existe, porque essa não faz parte da missão de Jesus. E não faz parte da vida real. Não, porque não era o propósito e a missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? No céu, Jesus vai estar casado ou vai casar? No céu não tem casamento. Ninguém casa, nós somos que nem os anjos que não casam, que não tem homem e mulher, são anjos. Qual é a missão de Jesus? Falar para eles falarem pro mundo todo. Missão de Jesus. Morre na cruz. Se a Mas missão... é isso mesmo. Tá? É isso, morrer na cruz. Agora imagina se ele tivesse mulher e filhos. A missão dele é morrer. Ele ia largar uma mulher com os filhos sozinha. Ia ser ruim, né? Né? Mas aí o filho dele com certeza ia ter poderes, igual Jesus, ia multiplicar pão. Ia ter Não, mas isso é tudo imaginação. Não é só do homem não é só do pão que o homem vive. Mais do que? Mais da palavra de Deus. Muito bem. Mas a gente tem que pensar o seguinte, por que Jesus não casou e teve filhos? Porque isso não fazia parte da missão dele aqui na Terra, quando ele veio. Agora, qual é a nossa missão? Testemunhar da vida de Jesus, né? Aqui, João, ele está mostrando para quem que André e para quem que Filipe testemunhou, para quem os dois testemunharam. André testemunhou para quem? Para o irmão Pedro. E o Filipe... Pedro e Natanael. Filipe testemunhou para Natanael. Então, quem são as primeiras pessoas para quem a gente deve falar do que Jesus ensinou, falou e viveu? Pedro, Natanael... Não, eu e você. Eu e você, nós temos que testemunhar primeiro para quem? Para o mais próximo. Para os mais próximos, da nossa família, os irmãos, e para os nossos amigos que estão sempre conosco. Tipo Pedro. Tipo todos os seus amigos que convivem com você, convivem com você na escola. Mais comigo. Isso. Mas você também joga com um monte de gente no videogame, não joga? Sim, só que eu não jogo tanto com esses que ficar com Pedro. Eu sei, mas é porque ele é nosso vizinho. Agora, quando você joga com alguém lá no videogame, você tem contato com essa pessoa. E eu já vi você falando pro pessoal parar de falar palavrão. Isso também é um testemunho, porque Deus não gosta de palavrão. Fala assim, boca suja, para de falar palavrão. Então, eu sei. E isso é uma maneira de você testemunhar, porque Jesus não quer que a gente tenha uma boca suja, então você tem que falar sobre isso. Muito bem, a nossa missão, portanto, vamos concluir a nossa aula e escrever Eureka aí na sua revista. A missão é fazer o quê? Falar de Deus. Falar de Jesus e testemunhar. Para quem? Para todo mundo
para os confins da terra. Para desde as pessoas mais ao nosso redor até as pessoas Dos confins da terra. dos confins da terra. Lá para São João. Exatamente. E aí, qual é a Eureka? Sim, é a missão de testemunhar a respeito de Jesus. É isso que você vai escrever no campinho Eureka. E aqui com isso a gente termina. E eu quero lembrar vocês de não esquecerem de fazer as lições. Bate um retrato e manda para mim, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau.